Portanto, iniciado o Conselho de hoje, é um Conselho que não tem muitos pontos, que em princípio vai ser rápido. Portanto, o período antes da ordem do dia, só há mesmo a questão da ata, penso que todos tiveram acesso e viram. Está em condições de ser aprovada, portanto, há acordo de todos. Está aprovada a ata. No período de ordem do dia, portanto, temos 4 pontos. O primeiro é sobre Portugal 2020 e as candidaturas, o ponto de situação da contratualização e também depois uma candidatura da Feira das Bibliotecas, que eu depois já peço que o Romba possa explicar um bocadinho melhor, para vocês perceberem o que é que está aqui para decidir. Mas para já passava então ao Luís Lança para nos fazer a ponto de situação da contratualização e, obviamente, tirar dúvidas de alguém que possa ter dúvidas. Está bem, Luís? Ok. Faz favor. Ok, obrigado, Presidente. Então, vamos a isto. Em primeiro lugar, para referir que estamos praticamente a cumprir os objetivos que nos propusemos com a Autoridade de Gestão no início do ano e reforçado depois em junho, que era para tentarmos chegar ao final de 2020 com a maior taxa de compromisso e de execução que a gente que fosse possível. Praticamente temos tudo arrumado em termos das operações que foram submetidas, exceto algumas notas que eu vou já detalhar. Falta-nos apenas apresentar, portanto, submeter 2 operações, portanto, que é uma de Ferreira do Alentejo, que discuti na semana passada com o vereador José Guerra, portanto, os termos os valores envolvidos, e falta-nos submeter ainda, portanto, só uma de Serpa, que foi uma das últimas operações submetidas no 30 de junho, que a maturidade ainda não tinha maturidade na altura que foi submetida, temos que aguardar, portanto, mas é um processo que, quer uma, quer outra, esta semana ainda vão ser submetidas para a Autoridade de Gestão e esperamos também a sua aprovação ainda durante o 2020. O resto, temos algumas ainda, portanto, estão em supervisão, mas também contamos até ao final do ano a aprovação, com a exceção das seguintes prioridades que vou tentar explicar e identificar. Temos aqui, decorrendo do processo de aprovação da reprogramação do Alentejo 2020, portanto, que foi aprovada a tal reprogramação que andou aqui desde abril, maio, portanto, foi finalmente aprovada, e com esta aprovação temos aqui finalmente a possibilidade de aprovarmos aquelas intenções, neste caso de 3 municípios, no aviso da cultura para todos. Tínhamos uma candidatura submetida de Aljustrel e tínhamos mais 2 intenções, uma de Alvite e uma de Barrancos, que vamos agora ainda abrir estes avisos. Na próxima, portanto, já mandei o draft do aviso para Évora, portanto, estou a contar que na próxima semana e meia, 15 dias, portanto, vamos ter este aviso para acolher esta que tinham sido as intenções de Alvite e Barrancos, que não puderam ser materializadas no 30 de junho, porque os avisos, portanto, entretanto, tinham sido encerrados. Ambos os municípios manifestaram, portanto, a continuada intenção de submeter estas operações. O aviso vai ser aberto nos próximos dias. O que ainda também subsiste em curso, vemos assim, é o aviso das escolas do fibro e cimento. Das 8 operações identificadas e previstas, nós já recebemos 6, apenas faltam submeter 2, e o aviso agora prolongou-se até ao fim do ano. Mas pronto, também contamos no mês de janeiro conseguirmos aprovar este pacote de 8 operações. Último, em termos da parte de compromisso e aprovações, está-nos ainda também a faltar a aprovação de 2 operações de Fundo Social Europeu, dos planos, que são 2 operações que tinham já sido submetidas há algum tempo e que também tiveram penduradas por causa da reprogramação e que estão agora, tenho aqui a indicação da Secretária Técnica,
de fazer todos os esforços para, até ao final do ano, também temos estas duas aprovações. Estamos a falar desta das segundas candidaturas e dos panos da Câmara de Beja e da Câmara de Alvito, a ver se também, ao final do ano, arrumamos este tipo de... Portanto, e ficamos com o compromisso devidamente arrumado e concluído. Com o compromisso a 100% com este conjunto de operações. E quando falo dos 100%, já não estou a pôr aqui o fibrocimento, que essa é uma coisa adicional à parte, e só vai ser agora tratada no início do ano. Chegamos praticamente aos 100%. E além dos 100%, neste momento temos aqui um dado que eu queria também desde já realçar, portanto, o valor que vou dar, portanto, está nos documentos que vos foram enviados, é já um montante de 5.568.000 euros, que é um montante muito elevado, de fundo que já temos elegível não comparticipado. Ou seja, nós já temos aqui na porta de partida, este dado é importante para o nosso Presidente depois poder ir sinalizando cada vez mais, portanto, isto junto da autoridade de gestão, tal como nós, que já temos aqui 5,5 milhões de euros aprovados, ou seja, mas com elegível não comparticipado. Ou seja, não são meras intenções de municípios a dizer que ainda tem aqui mais uma candidatura ou mais outra. Não, além de ser é muito mais do que uma intenção, é uma aprovação, e estes são os valores que já ultrapassaram, portanto, a nossa dotação, é um valor já, portanto, bastante relevante. Só mais um outro ponto, hoje, e basicamente não ia tocar quase no SI2E, mas só para vos dizer que estamos quase, portanto, já a iniciar o processo de encerramentos. Faltam-nos apenas 3 ou 4 operações que pediram aqui mais um prolongamento de prazo. Contamos que no início do próximo ano ter também estas operações concluídas. A taxa de execução destas operações já anda na ordem dos 92%, 93%. Aguardamos ou não, portanto, que venhamos a ser chamados para um novo pacote e parecido a este. Foi anunciado que iria ser até o final de novembro, não se verificou, portanto aguardamos a qualquer instante que podemos ser chamados a participar como organismo intermédio em gerir estas iniciativas viradas para as empresas. Por último, vou deixar aqui só 2 alertas, mas que já estamos internamente a tratar. O primeiro alerta é que ainda estamos com dificuldades em arranjar aqui um instrumento financeiro adequado para colmatar a aquisição dos computadores que a maior parte dos municípios teve que efetuar no tal período especial crítico de final de março e abril. Não está fácil. Este tipo de investimentos não pode ser apoiado nas candidaturas dos planos. Este tipo de investimentos não reunia as características no aviso que saiu para o efeito da transição digital, porque portanto, quem delineou o aviso não percebeu que naquela altura não havia aquelas características técnicas disponíveis no mercado. Nós já temos aqui uma reunião já marcada na próxima quarta-feira com a autoridade de gestão para irmos reforçar que é necessário arranjar um enquadramento financeiro para cerca destes de 250 a 300 mil euros. Que os municípios foram convidados, chamemos assim, a ajudar na resolução daquele problema que ocorreu e naquela altura. Mas pronto, para vos dizer que até agora ainda não foi possível encontrar. Vamos a ver se na quarta-feira temos aqui mais algumas novidades. E por último, em termos também aqui das dificuldades que esperamos até ao final do ano possam ser aligeradas. Prende-se com a demora incompreensível das candidaturas da eficiência energética quando os pareceres vão para a Direção-Geral de Energia e Geologia. É a demora dos pareceres, a própria exigência completamente despropositada,
e fez com que a maioria das operações, e agora falo não só no âmbito da nossa CIM, falo no conjunto do Alentejo 2020, a maioria dos municípios basicamente desistiram destas operações. Subsistiram e basicamente aquelas da iluminação pública, que eram umas coisas mais ou menos simples e fáceis e diretas. A maioria das outras operações, pura e simplesmente, a maioria dos municípios e desistiram. Nesta última leva, portanto, nestes últimos avisos, para ter uma noção, o Litoral já não apresentou candidatura nenhuma, Évora, as que apresentou já e desistiu todas, subsistiu uma ou duas do Alto Alentejo e pouco mais. O resto desistiram todos. Ou seja, este vai ser um aviso que no próximo quadro vai ter que ser muito bem repensado, inclusive também a participação da JEG. Estamos agora aqui a fazer um esforço no sentido, portanto, com a ajuda da autoridade de gestão, no sentido de termos, ainda em tempo útil, até meados de janeiro, ver se conseguimos ter aqui os pareceres finais das operações ainda em curso, nomeadamente das de Bejas e Barrancos, que foram submetidas, portanto, nesta última leva, portanto, a ver se também aqui conseguimos arrumar. Coloco-me à vossa disposição para alguma dúvida, crítica, informação adicional. Disse. Obrigado. Não sei, colegas, se há alguma questão que queiram colocar. Se não, avançamos. Obrigado, Luís. Nada. Portanto, no outro ponto, tínhamos o plano de emissão e divulgação da rede intermunicipal de bibliotecas de Baixo Alentejo, Feira das Bibliotecas. Portanto, esta questão já não é para nós desconhecida, tem vindo várias vezes aqui ao Conselho e agora, portanto, é necessário fazer aqui tomar decisão sobre uma reprogramação da ação, não é? O Fernando Romba é que tem acompanhado esta questão. Eu peço-lhe que possa vos explicar o que é que se pretende aqui para depois tomarmos a devida deliberação. Fernando. Eu vou só aqui compartilhar a tela. Eu recordo que no último Conselho Intermunicipal teve aqui mais ou menos a fazer a apresentação desta reprogramação a coordenadora da rede de arquivos, que é a doutora Isabel Campaniço, da Câmara Municipal de Beja, e no fundo o que é que isto permitiu? Como as execuções da Feira das Bibliotecas ficou aquém do que seria expectável em termos de candidatura, há a possibilidade de se fazer ainda aqui uma reprogramação em alta, aproveitando, portanto, essa abertura. O que a rede de arquivos tem vindo a trabalhar nos últimos tempos e que tem aqui o projeto já finalizado era a criação de um projeto, neste caso, com algumas componentes, nomeadamente uma exposição itinerante similar à da rede das bibliotecas. Naturalmente sabemos que nos próximos tempos, se calhar as coisas ainda não vão permitir que isto seja efetivado, mas o que é que se pedia já era que até ao final deste ano conseguíssemos aprovar a programação de forma a podermos ter a candidatura em andamento e depois, quando fosse possível, implementar depois estas questões todas. Neste caso da rede intermunicipal de arquivos, houve logo um arquivo que foi o de Alvito, que manifestou que não tinha interesse em participar nesta candidatura e, portanto, as contas que aqui se fizeram foi para os restantes 12 municípios. Portanto, estamos a falar aqui de uma contrapartida nacional de quase 15 mil euros, portanto, não chega bem aos 15 mil euros, e temos aqui logo, em simultâneo, na própria candidatura, um valor de 15 mil euros que tem a ver com material de conservação para acondicionamento de arquivos. Portanto, é material que é necessário para a gestão corrente dos arquivos e que ficaria logo, seria dividido por cada Câmara. No fundo, o que é que isto permite? Com o valor que as câmaras teriam que gastar cerca de 1.230, que foi o valor aqui que se chegou neste montante, permitiria adquirir o material este material de conservação para os municípios e, ao mesmo tempo, conseguiria catapultar aqui uma candidatura de 90 e tal mil euros. Portanto, o valor que teriam de gastar nessa gestão corrente dos arquivos entraria aqui com uma contrapartida nacional e teriam direito, naturalmente, também ao material de conservação.
Pois aqui a candidatura está feita mais ou menos naquela linha que foi a da Feira das Bibliotecas, portanto tem um curador também previsto, tem uma exposição prevista para circular pelos municípios todos, com algumas atividades, com um catálogo e também com um filme promocional. Portanto, no fundo, era replicar o que se passou na Feira das Bibliotecas, aqui fazer agora a mesma coisa com os arquivos, e acho que a Feira das Bibliotecas foi um bom exemplo. Com um investimento muito reduzido, conseguimos ter ali uma animação nos 13 concelhos durante um ano inteiro praticamente. Portanto, em termos genéricos foi isto. Eu recordo que a doutora Isabel Campanice já cá esteve no último Conselho Intermunicipal, portanto, nestas, em resumo, seriam os 12 municípios, com exceção de Alvito, e daria os tais 1.200 e qualquer coisa euros a cada município para a contrapartida nacional, sendo que cada município também receberia o material de conservação. Diz, Valério, diz. Só perguntar se Alvito podia reconsiderar a sua posição sobre a participação neste programa. Pode. Pode? Ok. Sim. Lá ver, eu penso que este programa, à semelhança das bibliotecas, é interessante na seguinte medida. Portanto, os arquivos é uma área onde, por vezes, os nossos técnicos dizem que estão esquecidos, pelo menos isto é merda que lá acontece, portanto é uma área em que eles queixam muito, que a gente não lhe dá muita atenção. Isto também é uma forma de nós darmos atenção ao trabalho deles, ao trabalho dos arquivos, que até é um trabalho também importante para nós, para as autarquias e para quem por vezes precisa consultar. Damos-lhe essa importância e criamos um momento em que eles também têm uma oportunidade de ter uma ação que os vai relançar, que os vai dar imagem, né? Por outro lado, estamos a investir cerca de 1.000 euros cada um, se Alvito voltar a entrar, que é um valor que nós teríamos sempre de despender para adquirir material para os arquivos. E, portanto, acabamos por ter um investimento de 100.000 euros, onde cada um de nós apoia apenas com 1.000 e ficamos com material que teríamos sempre que adquirir, e temos esta ação toda relacionada com esta candidatura. E, portanto, eu acho que era uma ação de nós aceitarmos, não é? Portanto, de qualquer das formas, portanto, cada um de vocês obviamente terá uma opinião que pode ser coincidente ou não com a minha, não é? Alguém quer usar a palavra sobre isto? Valério, então, em relação ao Alvito, vais reanalisar ou ficamos já com a indicação? Não, está decidido. Pronto, tá? Então ficamos novamente a 13, não é? Se pudermos ser admitidos, somos admitidos, claro está bem? Sim, claro que sim. Ok. Muito bem. Colegas, alguém quer usar a palavra? Não, há concordância de todos para avançarmos com esta ação, não é? Então vamos fazer a 13. Eu penso que é muito mais interessante, sem dúvida. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 2.2, Autoridade de Transportes. Já temos ligado do Dr. Walter Duarte. Nós temos duas questões. A primeira tem a ver com a fixação da taxa de atualização tarifária para 2021. Portanto, aqui a proposta, como não há necessidade e nem alteração, é que se mantenha a zero. E depois o parque para 2021. Mas em qualquer uma destas, portanto, eu pedia ao nosso consultor que pudesse fazer-nos aqui uma breve explicação, porque temos que tomar decisões sobre isto, não é? E mesmo que a decisão não se tome hoje sobre o parque de 2021, é uma decisão que nos próximos tempos vamos ter que tomar mesmo. Muito bem, bom dia a todos. Não sei se estiveram à minha espera, peço desculpa. Só não, foi mesmo no momento ideal. Estava aqui uns minutinhos para entrar, que isto nunca vai exatamente ao primeiro. Muito bem. Relativamente à taxa de atualização tarifária, efetivamente, todos os anos é proposto, é calculado pela Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, com base na taxa de inflação dos últimos 12 meses. E eles fizeram o cálculo de quanto é que seria a taxa de inflação, e neste momento nós basicamente estamos com taxas de inflação negativas ou perto do zero, por isso a atualização tarifária proposta para 1 de janeiro é de zero, mantém-se os preços, o que nesta altura parece-nos que não levanta questões e é o ideal para todos os passageiros. Este tema parece-me pacífico. Depois temos o tema do PART. Atualmente nós temos o programa PART que vai até ao final deste ano e agora é necessário também, a partir de 1 de janeiro, estipular o que é que vai acontecer.
Relativamente a isso, eu gostava de começar por chamar a atenção de um facto que é, quando foi criado o programa PART no primeiro ano, foi 2019, as regras estavam logo estabelecidas em que se dizia que no primeiro ano seria atribuída uma verba pelo Fundo Ambiental e os municípios tinham que participar com 2,5% da verba que fosse atribuída pelo Fundo Ambiental. Isso em 2019. Em 2020, atualmente, este ano, os municípios participam com 10% e a partir de 2021, os municípios, e daí para adiante ficará nesta percentagem, os municípios passam a participar com 20%. Essas regras já estavam estabelecidas a priori. Estou só a chamar a atenção que os municípios terão que apoiar um pouquinho mais neste ano, face àquilo que existiu no ano passado. Ainda não está certo, ainda não foi publicado exatamente quanto é que são os valores para o próximo ano, mas podemos fazer aqui uma estimativa. Então, nós basicamente, em 2019, houve uma verba para a Simbal de 246 mil euros, números redondos. O ano passado houve 328 mil euros e o que nós estamos a estimar é que para este ano seja atribuído exatamente o mesmo valor dos 328 mil euros. A estes 328 mil euros acrescem 60, se calcularmos então os 20% de comparticipação dos municípios, significa que acresce, porque a regra é em cima daquilo que for atribuído pelo Fundo Ambiental, acresce mais 65 mil euros, que tem que ser financiado pelos municípios da Simbal, e o total estamos a falar para o ano 2021 de 393 mil euros. Este valor, mais uma vez, tal como aconteceu nos outros anos, nós dentro da Simbal temos duas autoridades de transportes, uma autoridade de transportes é a própria Simbal e outra autoridade de transportes é o município de Beja, apenas no que diz respeito aos transportes urbanos no município. Pelo que as regras também dizem que tem que ser feita uma distribuição por essa autoridade de transportes e as contas, tal como foram aplicadas no ano passado, significa que desta verba total, 35 mil euros seriam repartidos para o município de Beja, tendo em conta a proporção do número de lugares quilómetro, e o município de Beja é responsável nesta parte específica também por aqueles 20% que lhe cabe. O que significa que para a Simbal, entre a verba fundamental e a verba de comparticipação dos municípios, temos 358 mil euros para executar no próximo ano. Temos aqui, então, com base nesta verba, alguns cenários possíveis. E, pessoalmente, eu tive aqui algumas conversas com o engenheiro Fernando, que é que tentar perceber da sensibilidade também, como é que podemos propor a aplicação destas verbas para o próximo ano. Nos 2 últimos anos, a prioridade tem sido os transportes escolares. É bom, sobretudo para promover as políticas educativas. Apesar disso, nota-se que tem havido alguma dificuldade por parte de alguns municípios na execução da totalidade das verbas, dificuldades que não antecipávamos mas que na prática parece que não estamos a conseguir executar a totalidade das verbas. É pena e realmente eu creio que era importante que os municípios pudessem executar a totalidade das verbas do PART, até para terem outra, digamos, legitimidade, perdoem-me a expressão, para poder também exigir outro tipo de verbas, porque para além da parte tarifária, no Alentejo, a falta de oferta também é um grande problema e necessitaríamos de verba não só para reduzir os preços dos transportes, como também para podermos ter uma oferta bastante melhor para as populações, com mais frequências, com mais circulações. E para isso, eu creio que era necessário que a Simbal também executasse todos os anos a totalidade ou próximo disso da verba que lhe é atribuída. E realmente, nós temos estado a sentir alguma dificuldade na execução dos transportes escolares e se calhar valia a pena repensarmos um bocadinho nisso. Dito isto, também é verdade que existe uma expectativa legítima dos alunos e das famílias em que durante este ano letivo já estão a beneficiar da redução do preço dos espaços escolares e se calhar se a partir de janeiro deixarem de ter essa redução dos espaços escolares também pode haver aqui alguma entropia e podem as famílias não concordar, não perceber isso muito bem. Pelo que se calhar, aquilo que nas conversas que tivemos com a Simbal, aquilo que chegámos aqui a uma sugestão consensual, embora, como é óbvio, a Simbal e o Conselho Intermunicipal é que decide, mas o que se calhar se propunha seria, até ao final de junho, ou até ao final do ano letivo, manter as verbas do transporte escolar tal como estavam até aqui, uma vez que estamos a meio do ano, não vamos interromper esse apoio. No entanto, entre março e junho
por um lado teremos o fim do ano letivo e por outro lado também teremos a nova concessão que entrará em vigor. E se calhar esse será um momento interessante para repensarmos um pouco as verbas, como é que poderemos aplicar as verbas na Cimbal. Aqui na Cimbal a decisão tem sido apoiar os transportes escolares, noutras CIMs a decisão tem sido concentrar o apoio nos passos gerais, o que permite, naturalmente, quando eu concentro uma grande verba numa quantidade menor de passos, permite dar um desconto maior do que apenas os 25%. Se calhar, e não quero isso dizer que tenha que ser tomada já uma decisão, mas a recomendação seria, como eu disse, continuarmos com o apoio aos passos escolares até junho e que o apoio aos 25% de desconto nos passos, como até aqui, pelo menos até junho, / o início da nova concessão. Nessa altura, ou seja, estamos a falar provavelmente em março, com base nos dados da execução financeira do primeiro trimestre, ou seja, nessa altura já conheceremos quanto é que foi gasto em passos escolares, quanto é que foi gasto executado nos passos escolares, quanto é que foi executado também com os passos gerais, com o desconto dos 25%, e teremos uma informação mais, e também nessa altura também já sabemos quanto é que foi a verba que foi atribuída à Cimbal, porque neste momento apenas sabemos por estimativa. Este valor que eu falei há pouco é uma estimativa de quanto é que pode ser atribuído à Cimbal. Mas estava eu a dizer, então, em março já teremos conhecimento de quanto é que foi a execução dos passos escolares até o primeiro trimestre, quanto é que foi a execução do desconto de 25% até o primeiro trimestre, e saberemos também quanto é que foi exatamente a verba atribuída à Cimbal para o ano 2021. E aquilo que sugeria seria, para já manter como estão as coisas, o apoio aos passos escolares e o apoio dos 25%, e em março o Cimbal, com base nesta informação atualizada, voltar a reunir e voltar a decidir, e a decisão até pode ser continuar tudo como está, mas decidir o que fazer a partir do momento do início da nova concessão e do futuro ano letivo. Se faz sentido, nessa altura, concentrar os apoios todos só nos passos gerais e dessa forma tentar caminhar um bocadinho mais para aqueles preços míticos, diria eu, dos 30 euros, 40 euros, como temos na área metropolitana de Lisboa e Porto, ou não, outra coisa qualquer. Mas nessa altura já conseguiria decidir isso de uma forma mais informada. Também fazer este salto, fazer esta transição do atual PARTE para um novo modelo de PARTE no momento da entrada em vigor da nova concessão, também parece que do ponto de vista da comunicação para as pessoas em casa e para as famílias também é interessante, porque realmente aí as pessoas poderiam associar a uma nova concessão e, porventura, até poderem ter descontos mais elevados nos passos. Creio que isso também seria interessante. Pelo que, de uma forma muito simplista, eu creio que foi distribuído um papel a explicar isto que nós estamos a falar, mas de uma forma muito simplista seria esta a proposta. Já agora só perceber aqui, só uma última nota, que é, como eu disse há pouco, os municípios teriam este ano que, de acordo com regras do PARTE, contribuir com 20%. Também, à semelhança dos anos anteriores, a repartição dessa contribuição pelos municípios, a proposta é manter a mesma regra dos outros anos, que é em proporção da contribuição de cada município para os custos da Cimbal. E de uma forma muito, muito rápida seria esta a proposta. Ok, obrigado. Eu penso que, em relação à questão da fixação da taxa, não há qualquer questão, portanto, a taxa nós fixamos em 0%, não é? Neste caso, portanto, não há questão nenhuma, toda a gente concorda, não é? O segundo ponto, não temos obviamente que decidir aqui hoje, era mais portanto, que o Dr. Walter fizesse neste caso uma explicação dos documentos que já tinham sido enviados. Teremos de decidir sobre isto no princípio do ano. Não sei se alguém quer colocar alguma dúvida ou tem alguma questão direta. Sim, estou a ver Fernando Alentejo. Sim, Zé Guerra, faz favor. Eu acho que é mais dados para depois podermos tomar uma decisão, não é? Designadamente, aquilo que tem sido o histórico de execução do PARTE durante o ano. Nós, neste momento, não tenho essa informação sobre o número de pessoas, por exemplo, do meu concelho,
que estão a beneficiar com esta medida dos passes gerais. Agora, há aqui uma questão que é assim, nós, como vocês sabem, nós temos discutido isto desde o início, Ferreira, desde o início não tem tido interesse, de facto, em beneficiar aqui, ou pelo menos de executar a parte dos passos escolares por uma questão política. Isto tem que ser também considerado. Nós estávamos até a ponderar que passava por apoiar os estudantes do ensino superior do Instituto Politécnico. Até fizemos esse levantamento, temos alguns estudos com essa medida. É claro que esta proposta que é aqui apresentada não parece desinteressante. Agora, eu acho que nós, para tomarmos uma decisão que seja equitativa entre todos, é muito importante termos em conta também as diferenças que existem aqui à partida, né? Porque não havendo da nossa parte interesse em dar esta verba para escolares, eu tenho que saber os números, porque senão nós ficamos aqui um pouco o sentimento de que vamos beneficiar muito pouco do parte, não é? Portanto, se calhar, antes de tomar depois uma decisão definitiva, nós temos acesso a esses dados. Ok. Mais alguém? Sim, passo-lhe então a palavra, Walter. Só clarificar um tema, Sr. Presidente. Apesar de tudo, era necessário termos alguma decisão hoje, nem que seja de continuar como estamos, porque o PAR, tal como estamos, ele está aprovado para o ano 2020, ou seja, a partir de 1 de janeiro. Para continuarmos a ter o desconto dos 25%, nós temos aqui duas coisas. Temos que fazer um instrumento de contratualização com o operador, com os dois operadores, não são naturalmente, e temos que ter a legitimidade para, a partir do dia 1 de janeiro, continuarmos a manter os 25% de desconto. Que, apesar disso, era importante termos, ainda que fosse uma decisão temporária, sob condição de depois ser revista, mas, apesar de tudo, nem que seja para continuar as coisas como estão, eu creio que era mais seguro termos algum tipo de decisão. Relativamente à pergunta levantada por Ferreira, aqui não temos os dados atualizados, mas é perfeitamente legítimo que pretenderem a informação, isso é que se pode pedir aos operadores para darem os dados do espaço, exatamente quais foram os passos que foram beneficiados. Temos de ter a consciência que neste momento temos a viver um período bastante atípico e neste momento certamente o número de beneficiários será menor do que o normal. Até por isso, se calhar, eu diria no primeiro trimestre as coisas já serão um pouco mais próximos do normal do que agora. Agora certamente será um período bastante atípico, mas é bastante razoável e certamente em conjunto com a Simão vamos pedir essa informação ao operador e compilamos aqui um quadro. Agora aqui, já não sou eu que estou a partilhar este. Sou eu. Passava a palavra. Posso? Portanto, nós temos aqui alguns dados. Os dados por conselho e por passe não temos. Portanto, o operador não nos fornece esses valores tão desagregados. Podemos tentar... Não sei se estão a ver aqui este quadro do parte. Estão. Temos tido aqui dificuldades por parte de alguns conselhos em nos fornecerem os dados. Nós estamos a pedir dados do primeiro semestre deste ano e ainda não temos aqui os dados completamente atualizados. O município de Alvite, por exemplo, ainda não enviou nenhum valor, ainda qual foi o valor utilizado no primeiro semestre, portanto ainda estamos a falar do ano letivo anterior. E temos tido algumas dificuldades relativamente a isto. A proposta que o engenheiro Walter fez e que foi aqui falada também a nível interno, pelo menos com a experiência que nós temos aqui, era mantermos igual ao ano de 2020, pelo menos durante esta fase inicial, e depois fazermos, se calhar, até uma reunião dedicada só, um conselho extraordinário só dedicado aqui à questão da Autoridade de Transportes, antes de iniciarmos a nova concessão, e com a entrada da nova concessão também tentarmos chegar a um valor que fosse aquele valor
aproximar-nos o mais possível dos tais 30 euros para os espaços municipais e 40 euros para os espaços intermunicipais e interregionais, e deixava de se comparticipar os transportes escolares através do PARTE. Isto porquê? Para beneficiar o território todo, porque nós estamos aqui a fazer esta divisão que estamos a fazer, o bolo já é pequeno, estar a dividi-lo pelos 13 concelhos, o que é que chega? Chega-se ao final do ano sem conseguirmos gastar. Portanto, nós se formos ver a execução do PARTE 2019, o nosso PARTE executámos 50%, quer dizer, andámos a exigir, a fazer cartas e memorandos para o governo e para os grupos parlamentares, exigir que queríamos mais dinheiro para o PARTE, quando só gastámos metade daquilo que nos deram. Assim, eu acho que é totalmente impossível alguém lá de cima olhar para isto de outra forma. Isto porque, por um conjunto de razões, que agora fomos também ganhando todos aqui alguma experiência, e porque houve dificuldades em executar, especialmente a questão dos espaços escolares. Ainda houve uma forma que o engenheiro Walter tentou arranjar, que foi a compra de vouchers para os séniores, mas já percebemos que aquilo é uma coisa que se gastou dinheiro e que não tem grande aplicação, para não dizer quase nenhuma aplicação. Portanto, o que eu acho que faria sentido para aplicar em todo o território e de forma com impacto nas famílias e em todo o território, porque isto também vai impactar nos próprios transportes escolares, caso seja esse o valor, porque se nós reduzirmos os passos para valores mais próximos dos 30, os 30 euros os espaços municipais e os 40 euros os intermunicipais, naturalmente cada vez situações em que se calhar sai mais barato ou à família dos estudantes comprar o passe geral do que estar a comprar o passe escolar, estou-me a referir em concreto ao secundário, com 50% de desconto, não é? Portanto, isto iria beneficiar todo o território. E era muito mais fácil para todos. Portanto, nós estarmos a dividir um bolo que é pequeno e depois chega-se à conclusão que vamos ter que ainda desse bolo pequeno a dividir por 3, vamos ter que devolver metade daquilo que recebemos no total, deixa-nos a nós aqui um bocadinho constrangidos quando queremos e pedimos mais dinheiro para gastar, não é? Portanto, aqui, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista do território, e depois há sempre aqui concelhos que aparentemente saem beneficiados do PARTE. Porquê? Porque, por exemplo, é o caso de Beja. Beja é um concelho central, que todos os concelhos vêm cá parar a Beja, praticamente. Né? Portanto, há carreiras que se consegue vir de todo o ponto do território praticamente para Beja. Né? E estar a dividir isto equitativamente pelos 13 concelhos, ou mesmo com aquela forma de imputação, quando depois os concelhos não conseguem gastar a verba, parece-me que não é o que mais beneficia o território. Portanto, o que no fundo a proposta que aqui hoje se trazia era mantermos até ao final do ano letivo, e para não prejudicar também os concelhos que estão a fazer estes descontos ao nível do PARTE, portanto, até ao final do próximo ano letivo continuar-se a fazer os descontos nos passos escolares. E eu recordo que há um desconto genérico de 25% em todos os passos, mas se nós queremos de facto estimular a utilização do transporte público, alguém que paga um passe de 100 euros, e há muitos aqui no nosso território, que há pessoas que pagam passes de 100 euros ou mais, portanto, em vez de pagarem 100, pagarem 75, se calhar a diferença pode ser interessante, mas se em vez de pagarem 100, pagarem 50 ou pagarem 40, se calhar estimula muito mais a utilização do transporte público, e desse ponto de vista, se calhar estamos a dar aqui um contributo grande para permitir uma maior mobilidade e não prejudicar aquelas pessoas que vivem mais em sítios mais periféricos e têm que fazer transportes, deslocações mais longas. Portanto, desse ponto de vista, e isso, como eu já disse e referi, e se calhar até sugeria que se marcasse um conselho extraordinário só para discutir a questão da Autoridade de Transportes antes da nova concessão entrar em vigor, e poderíamos nessa altura, portanto, reajustar o PARTE para o resto do período que ficaria eventualmente a partir de abril ou de maio, depende, portanto, nós estamos depois à espera também do visto do Tribunal de Contas, e não está apenas só nas nossas mãos o início do novo contrato de concessão, mas nessa altura far-se-ia se calhar uma reunião só dedicada a isto para podermos discutir, e dentro dos dados que nós temos, são os que nos são fornecidos pelos operadores, e que não são muitos, mas é o que temos, poderemos disponibilizar na medida do possível. Tomé Pires, faz favor. Ora, é para dizer que esta proposta que está em cima da mesa, que foi agora falada pelo Fernando, vai de encontrar aquilo que o município de Serpa tem vindo a dizer, que é trabalharmos no sentido de nos aproximarmos o mais possível daquilo que são os valores que se praticam nas áreas metropolitanas de Lisboa e no Porto. Ou seja,
percebemos que até ao final deste ano letivo se possa continuar com, digamos que, a redução dos valores nos espaços escolares, mas devemos trabalhar no sentido de aplicar essa parte para reduzir os espaços em geral. E acho que terá que ser o caminho esse, porque aquilo que se é bem verdade que reclamamos, que queríamos mais dinheiro, não é? Também é verdade que reclamamos que o que queríamos era aproximar os valores dos passos na nossa CIM às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Nós não queríamos mais dinheiro para reduzir ou para passos de idosos ou para passos de alunos, não é? E claro que não consumimos, ou podemos não consumir toda a verba, até porque o processo não é assim tão fácil. Agora, nós sabemos que precisamos de mais verba para que nos aproximemos dos valores dessas áreas metropolitanas. Por isso, eu acho que há aqui uma questão que tem que ser falada, que é, nós não conseguimos consumir, executar todo o valor, né? Não quer dizer que não seja justo nós termos um valor de passes, ou os valores de passe iguais às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Agora, como o Fernando também disse, isto é um processo novo para nós. Nós tínhamos dinheiro para executar, verba para executar, não conseguimos provavelmente tudo, porque não é um processo assim tão fácil. Falta alguma informação e as coisas não são fáceis de fazer. Agora, se caminharmos nesse sentido de queremos é reduzir os valores do espaço no geral, claro que os alunos entram depois aí, né, os alunos como toda a gente, e aí quem está a beneficiar é de facto o território. Por isso, estou totalmente de acordo com a proposta de, até final do ano letivo, continuar no mesmo modelo, mas começar desde já a trabalhar para termos a informação mais do que suficiente ou suficiente para que, sensivelmente a meio do ano, né, possamos alterar aqui a estratégia para a execução dos valores que temos disponíveis no PARTE para uma redução no global de todos os passos. Disse. Obrigado. Não tenho mais pedidos de intervenção. Eu acho que... Oh, Jorge, deixa-me só fazer uma pergunta já agora. Posso? Sim. Eu acho que, de facto, esta proposta, concordo convosco e com o Tomé também. Agora, há aqui um aspecto também que para nós é muito importante e que tem a ver com o reforço da oferta, né? Que, de facto, 2020 foi um ano muito atípico. Nós não conseguimos fazer nada daquilo que tínhamos previsto desse ponto de vista. Esperemos que 2021 a coisa possa ir normalizando. Mas nós, para além de tentarmos, enfim, aproximar-nos daquilo que é o valor que é praticado nas áreas urbanas, é também muito importante tentarmos ir aumentando aqui a oferta, né? Porque a questão é que, de facto, do que vale estes preços se depois as pessoas não tiverem a oportunidade de ter oferta durante todo o ano, não podem usufruir deles. E, portanto, eu não sei, relativamente ao ProTrans, portanto, eu parto do princípio que o princípio que existia na altura de haver um reforço da verba que se mantém e em 2021 poder aqui talvez beneficiar também com essa verba para poder reforçar a oferta que existe. É a pergunta que eu coloco. Obrigado. Pessoal, deixe-me só dar a palavra ao António Bota, presidente da Câmara de Almodóvar, estava a pedir, depois já concluímos. Já estou a ouvir, penso eu. Bom dia a todos, desculpem ter entrado ligeiramente atrasado. Bem, aquilo que eu queria dizer, afinal, o Guerra mencionou um bocadinho. Eu concordo com aquilo que ouvi, com aquilo que tenho lido sobre o assunto, concordo na sua grande parte com tudo deste projeto, mas no início falei com o Egito Duarte, penso eu, em fazer uma proposta para que isto incluísse alguns serviços de táxi e outros serviços gerais. Na altura ficámos de depois ver isto melhor. Porquê? Porque nós aqui em Almodóvar, e penso que talvez Mértola, Castro Verde, não sei se será, mas
pelo menos Mértola e Urique, que certamente tem o mesmo problema que nós temos, nós não temos transportes onde as pessoas gastem o dinheiro. A verdade é essa. Além deste ano de 20 ter sido um ano atípico a partir de março, nós não temos carreiras, desculpem a expressão, de ligação onde os nossos séniores possam gastar os vouchers. Ou seja, nós temos uma carreira ou duas que faz Almodóvar, Beja, e depois as outras que temos dentro do Conselho são mínimas. É uma vez por semana, a maior parte das vezes são carrinhas da Câmara que fazem o transporte, porque as pessoas pedem-nos e temos algum serviço que fazemos, mas de facto não temos como gastar a parte que nos foi atribuída, a não ser que encontrem outra viabilidade para esse dinheiro ser gasto. E essa viabilidade passava eventualmente por usar esses vouchers, se calhar também noutro tipo de serviços, não somente na vulgo rodoviária, mas num táxi, numa ambulância, num serviço, seja aquilo que as pessoas realmente precisam. Não é nós estamos a disponibilizar 20 mil euros em bilhetes e depois tê-los no gabinete da Câmara porque ninguém os vê buscar, porque ninguém precisa deles. E quando precisaram deles, ou os que precisam deles são os estudantes a quem nós já pagamos os passos a 100%. Portanto, nós pagamos os passos todos a 100%, aquilo não tem qualquer uso. Portanto, eu deixo aqui esta preocupação. Talvez fosse melhor encontrarmos uma outra via, porque senão estamos praticamente a colocar à disposição somente da Câmara Municipal de Beja, penso eu, e mais uma outra, que são as únicas que têm uma rede de transportes públicos mais ampla, sem discriminação. Não estou aqui com ciumeiras, não é isso que está em causa, é que nós em Almodóvar não temos rede de transportes. Portanto, se me derem 20 mil euros e não tem como usar, mais vale que a gente distribua por as câmaras onde as pessoas possam usar, a não ser que nos deixem gastar, como já mencionei, por outras vias de transporte público / privado, ou transporte prioritário, ou seja, aquilo que for sobre esse assunto, é aquilo que tenho para dizer. Obrigado. Walter, Duarte. Muito obrigado. Efetivamente, o engenheiro José Guerra tem toda a razão. E Almodóvar também toda a razão. Tão ou mais importante do que a questão dos preços é a questão da oferta, que no Alentejo as pessoas, como dizia bem, as pessoas até gostariam de andar, mas se não tiverem oferta não tem forma. Não é? Efetivamente, nós temos o programa parte e ao lado existe o programa ProTrans. O tema é que neste momento ainda não sabe quanto é que será a verba atribuída para o ProTrans para podermos executá-lo. De qualquer forma, parece-me também será avisado decidir a execução do ProTrans em conjunto com a entrada de nova concessão. Até porque, como se recordam, na nova concessão passa a existir também alguns serviços de transporte a pedido que são novos, e a nova concessão já está, entre aspas, preparada, quer para termos os descontos do parque, quer para termos serviços adicionais que venham a ser contratualizados. Se recordam, ficou logo definido, isso foi um dos critérios de seleção e que foi submetido a concurso, em que serviços adicionais, para além daqueles que já estão previstos, não é? Serviços adicionais, se forem transportes regulares, o preço unitário já está definido e foi sujeito à concorrência, que era de 1,60€, se não estou enganado, e ficou também prevista a possibilidade de serem feitos serviços de transporte a pedido, em táxi ou outra coisa qualquer, ou carrinhas, ou outra modalidade, em que ficou, se não estou enganado, 1,13€ por veículo quilómetro. Ou seja, já está preparado com o novo contrato de concessão para podermos expandir a oferta e utilizar as verbas do ProTrans. Não sabemos neste momento nem que verbas é que vão ser atribuídas, quer dizer, podemos estimar que sejam iguais às do ano passado, mas não há certeza nenhuma quanto a isso. E eu creio que seria interessante fazer isso com o novo contrato. Efetivamente, acho que é uma boa forma de estruturar a coisa, porque já temos isso tudo estruturado na nova concessão. Seria arrumar a casa a partir dessa altura, e acho que é o momento ideal para fazer essas decisões. Mas eu concordo plenamente em que a Simbal devia de pensar seriamente em fazer aqui algum reforço de oferta. Assim, existe a verba disponível para isso, sobretudo nos municípios mais pequenos e mais afastados de Beja, porque realmente é aqueles onde se nota que existem maiores necessidades. Isso é evidente. Ok, obrigado.
Bem, eu penso que, interpretando aquilo que foi falado até aqui, e a proposta que está feita é que nós mantenhamos a situação até ao final do ano letivo, e penso que essa é uma decisão que temos que tomar, não é? Sendo que torna-se necessário fazermos uma nova discussão sobre isto, porque, como já se percebeu, há várias realidades municipais dentro do centro da Cimbal, e é importante que todos nós possamos participar nesta discussão, e o que eu vos pedi era que estivessem preparados para termos esta discussão, eventualmente durante um conselho normal ou até marcando um extraordinário, para que também, em algumas áreas, nesta área, portanto, há alguns dos eleitos que não têm estes pelouros, possam também os vereadores, neste caso, ou quem tem o pelouro, poder participar na discussão. E, portanto, a proposta seria mantermos até o final do ano letivo a situação conforme temos, voltarmos a discutir isto antes da entrada em funcionamento da nova concessão, especialmente há de ser, sei lá, durante o mês de março, teríamos de estar a discutir isto, portanto, mais em pormenor. Tentarmos, a Cimbal e também o engenheiro Walter Duarte, tentarmos completar os elementos para enviar às câmaras para que possamos estar mais conhecedores dos números de cada concelho, como foi solicitado por Ferreira, também falado, portanto, pelo Fernando Roma, e estarmos todos, portanto, mais conhecedores da situação para podermos tomar decisão durante o mês de março. Aquilo que eu ainda vos pedia também era que aquelas câmaras que ainda não conseguiram completar os dados os pudessem fazer, não é? Torna-se um pouco difícil, portanto, nós pedirmos mais verba e não termos consumido aquela que nos estava portanto, entregue, não é? Concordo inteiramente nisto com o Tomé Pires, no facto de não termos conseguido completá-la toda, não quer dizer que a gente não mereça mais. Devemos exigir mais, porque necessitamos mais, e mais conseguimos fazer outro tipo de coisas, mas a verdade é que ficamos um bocadinho também debilitados se não conseguimos, pelo menos, consumir aquela que tínhamos até aqui. Portanto, era importante que as câmaras que ainda não enviaram esse aumento o pudessem fazer para fecharmos, portanto, esse processo. Então, se concordassem, faríamos assim, manteríamos até o final da época escolar o atual formato e voltaríamos, talvez, alguns durante o mês de março, a ter um momento de discussão sobre esta temática, sobre, portanto, o que é que vamos fazer a seguir à entrada em funcionamento da concessão e também da aplicação do PARTE e do PROTRANS, como é que vamos fazer. Neste caso, também viram que há uma proposta de distribuição, portanto, segundo o número de quilómetros que são o passe permite fazer, vamos tentar conversar sobre isso tudo. Concordam? Seja assim a metodologia? Pronto, então avançamos desta forma. O Engenheiro Walter, penso que também está de acordo, né? Não, com esta decisão também ficamos, portanto, sabemos o que é que vamos dizer aos operadores, não é? Sim, sim. Queria só para deixar um tema também claro, também fica claro aquela distribuição semelhante à dos anos anteriores relativamente à distribuição com o município de Beja. Isto porque, para que o município de Beja, a partir de janeiro, possa já receber aqueles 30 mil euros que eu referi há pouco, tem a ver com... Sim, mantemos exatamente igual ao que tínhamos até aqui. Sim. Muito obrigado. Estaria de acordo. Então, obrigado ao Engenheiro Walter pela participação. Obrigado a todos. Se já não vos falarmos, boas festas a todos, bom Natal, bom ano. Obrigado. Igualmente também, boas festas e bom ano. Obrigado. Pronto, então passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 2.3, gestão corrente. Portanto, um primeiro ponto é a relatório de atividades de novembro. Portanto, o Fernando vos dá conhecimento. E depois temos a situação financeira, que se reparte em dois diferentes, dívidas dos municípios e alterações permutativas que é necessário nós aprovarmos. Portanto, eu passar a palavra ao Fernando Roma para colocar estas questões.
Então, rapidamente aqui o relatório do mês de novembro. O Diário do Alentejo não tem havido grandes alterações, continuamos a trabalhar aqui na parte do digital, tentando estimular o surgimento de novos assinantes nas redes sociais. Temos tido também aqui algumas dificuldades em termos de recursos humanos, porque temos ali algumas pessoas de baixa e têm sido ultrapassados através de prestações de serviços pontuais para pessoas que estão a colaborar, fazendo alguns artigos pontuais aqui para o jornal. Na área administrativa e financeira está aí os montantes todos, não vamos perder aqui muito tempo esmiuçando estes valores. Os valores em dívida dos municípios, este valor aqui é o valor mais genérico. Temos aqui, só uma chamada de atenção, temos aqui uma coluna nova que é esta proteção contra incêndios. Portanto, nós estamos já na fase final, já temos alguns procedimentos que já estavam, nomeadamente a questão da comunicação, aqueles painéis de risco de incêndio e uns roll-ups que já temos para ir distribuir pelos municípios. E agora vamos começar, pensamos que muito em breve já foi feita a adjudicação às entidades que ganharam ali os concursos maiores em termos de valores, nomeadamente aqueles equipamentos de destroçadores e afins, e estamos a falar já de valores grandes e precisaremos que as câmaras nos façam depois as respectivas transferências para quando formos pagar, quando formos receber os equipamentos e tivermos que os pagar, temos de ter cá o valor da contrapartida nacional para poder regularizar. Portanto, o que nós estamos aqui a pedir é apenas e só o valor da contrapartida nacional que cada Câmara, de acordo com os equipamentos que pediu, terá que suportar. Naturalmente, nós sugerimos que logo que possam, comecem a transferir isto, sob pena dos equipamentos depois não poderem ser entregues, que não temos depois verba suficiente para poder liquidar as respectivas faturas aos fornecedores. E, portanto, há aqui algumas alterações. Portanto, aqui a Câmara de Barrancos tentada reduzir o valor, portanto, está atualmente apenas só nos 22 mil euros, embora aqui, entretanto, já tenha chegado cá aqui a transferência mensal. O município de Ourique continua a ser o que tem aqui o valor mais elevado, em mercê daquele processo que está em tribunal ainda e está na relação atualmente, e a Vidigueira também já ultrapassou aqui os 50 mil euros, Serpa também se está a aproximar, Ferreira depois vem seguir, e de uma forma genérica é este o estado de arte aqui da situação financeira e das dívidas dos municípios. Vamos passando aqui. Iniciou-se, entretanto, na área de recursos humanos um estágio PayPal, portanto, uma pessoa de psicologia começou no início de novembro e, entretanto, já temos alguns a terminar, portanto, os estágios PayPal também têm sido difíceis de se avançar, mercê de alguns que ficaram desertos os procedimentos e noutros que, por causa também do Covid, adiamos o seu início. Aqui em termos de aprovisionamento, portanto, temos aqui, foi celebrada a aquisição de serviço provisório oficial de contas que tinha sido aprovado, foi também celebrado o contrato de uma aquisição de serviços que já tinha sido aprovada aqui no Conselho, relativamente aqui ao plano de promoção e marketing no âmbito do mercado halal, que é um projeto, um POCTEP que nós estamos com os espanhóis. Fizemos também aqui esta aquisição de serviços, também foi celebrado o contrato aqui no âmbito do apoio técnico à plataforma do agregador das bibliotecas. Foi feita também aqui uma outra produção de serviços que já foi celebrado o contrato, que tem a ver com conteúdos digitais para a área da cidadania no âmbito da promoção do sucesso educativo do Baixo Alentejo. Portanto, isto é no... Olá, está tudo bem? Está tudo bem, e você também? José Brito. António José Brito, estás a ser ouvido. Já está. Já lhe cortei. E depois aqui em termos de... Também estamos aqui na fase da celebração de contratos daquele concurso grande do equipamento de proteção contra riscos de incêndios. Portanto, temos andado. Continuamos aqui a tentar ir ajeitando o que podemos aqui no seio das instalações da Simbal. Quando passar o Covid, esperemos, e no próximo Conselho fazemos aqui uma visita guiada para verem aqui o ponto de situação relativamente às intervenções que têm sido feitas ao longo daqui de algum tempo. Na central de compras,
Portanto, temos aqui o relatório preliminar e o relatório preliminar relativamente ao fornecimento de energia, do regime de mercado livre. Também temos aqui o acordo quadro, a parte final do aluguer operacional de viaturas elétricas e híbridas. E também foram disponibilizados agora um conjunto de artigos de economato. Está aqui artigos de valores muito interessantes. Eu não sei onde é que as entidades, desde o papel, os dossiês, os agravos por aí fora, têm agora uma forma muito expedita de terem material deste a muito bom preço. Especialmente o papel, nós temos comprado já através aqui deste acordo com a Staples e temos preço de papel muito interessante relativamente ao que existia antes. Relativamente aqui à Central de Compras, perdão, há ainda muitos municípios que não utilizam e nós temos alguma dificuldade. Por exemplo, aqui na parte da energia, eu recordo que nós fazemos praticamente, com os consultores que nos estão a dar apoio na Central de Compras, nós fazemos tudo de uma ponta à outra, desde os pontos de entrega das diversas entidades, e facilita muito o trabalho a toda a gente e conseguem-se valores de facto muito baixos. Aqui relativamente à fixação da taxa de atualização tarifária para 2021, portanto, terá o aumento zero. E, portanto, isto também tem a ver. Formação intermunicipal. Continuamos a desenvolver um conjunto de ações à distância, pelo menos há aqui alguns municípios que ainda não estão a utilizar e não estão a aproveitar esta formação. Eu lembro nesta altura em que há muita gente em teletrabalho, se calhar podem aproveitar para muitos deles se irem valorizando e darem resposta às necessidades obrigatórias que decorrem da legislação do trabalho. E nesse sentido, portanto, agora tivemos duas ações, uma de recomendações do Tribunal de Contas relativamente à questão da contratação pública e uma também da revisão do Código de Contratação Pública. Portanto, são ações muito participadas e que têm tido um conjunto largo de intervenientes. Portanto, aqui nas recomendações do Tribunal de Contas tivemos 18 participantes, enquanto na outra, na revisão do Código de Contratação Pública, tivemos 39 participantes. Tem aqui os municípios que já, para além da Simbal, que já tiveram pessoas nestas ações, nomeadamente Alstrel, Barrancos, Beja, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Serpa e Vidigueira. Temos já preparado, pelo menos para o primeiro semestre do próximo ano, um conjunto de ações também que iremos passar a divulgar logo que esteja ali o mapa fechado. Tivemos agora nos últimos dias mais uma aprovação de um projeto. Este é um projeto muito interessante que é Viver o Clima no Baixo Alentejo. Foi uma candidatura nossa em promoção com a EDIA. A EDIA assegurará a contrapartida nacional, estamos a falar de 15%. O valor do projeto anda à volta dos 200 mil euros e conseguimos, no fundo, com este projeto, que é para reforçar a adaptação das alterações climáticas em nível local e é baseado no nosso plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas, no qual tinha lá um conjunto de ações direcionadas para o EFMA, para o Alqueva, e conseguimos que irmos avançar com medidas concretas em 8 concelhos, que são os 8 concelhos que atualmente fazem parte do Alqueva e fazem parte também da Simbal. Estamos a falar, portanto, de Alstrel, Alvite, Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo, Moura, Serpa e Vidigueira. Os principais objetivos e as medidas a instalar são recuperar e instalar CEPs de forma a proporcionar a diversidade florística e faunística para os serviços de ecossistema, envolver os municípios também aqui numa correta gestão para garantir a conservação das espécies ameaçadas e da flora arvense de matos, envolver também os proprietários, restaurar e conservar aqueles charcos temporários que são muito ricos em determinadas alturas do ano na biodiversidade e também ainda reabilitar e restaurar as galerias ripícolas e áreas adjacentes com plantação de espécies diferentes. Isto é, portanto, decorrente, como eu já disse, do nosso plano de adaptação às alterações climáticas e é, de facto, um passo em frente e é fazer qualquer coisa, para além de estudos e estudos, vamos fazer aqui um conjunto de ações. A maior parte das ações vão ser em terrenos propriedade da EDIA, algumas em agricultores e também noutras que é domínio público e aí precisaremos também, naturalmente, do apoio dos municípios. Na própria candidatura está também prevista ali uma componente de comunicação e pedagógica também muito direcionada para os jovens e para as escolas, que iremos depois, em conjunto com os municípios envolvidos, tentar divulgar. Pensamos que em janeiro faremos uma apresentação pública do projeto.
A apresentação pública do projeto já tivemos aqui no início de novembro, deste outro, que é um também do IA Grants, em que nós somos os chefes de fila, em que tem um conjunto largo de entidades. Participámos também numa reunião da Secretaria-Geral do Ambiente do IA Grants, que é a entidade gestora. Este aqui é o mercado halal, também temos tido reuniões e tem havido um conjunto de sessões públicas. Ainda esta semana vai haver uma outra para a divulgação e o trabalho com as entidades do território, nomeadamente da hotelaria e da restauração e outros. Também. E pronto, e temos aqui a agenda do Secretariado Executivo Intermunicipal, que eu não vale a pena estar a divulgar em detalhe, que foi disponibilizado aí na documentação da reunião. Não sei se há alguma questão, alguma dúvida que eu possa... Há dúvidas? Então, Tomé Pires, sim, podes. Bom, é só para dizer que aí em relação às dívidas de Serpa, estamos a contar no final do ano esse valor ser no máximo metade do que aí está, ou seja, por volta dos 20 mil euros. Só deixar essa nota, está bem? Bem, obrigado. Pronto, então, Fernando Roma, alterações permutativas. Só aqui compartilhar rapidamente. Ora, temos aqui duas alterações permutativas, que é estas alterações orçamentais que agora têm esta designação. A número 9 tem a ver aqui com o reforço de verba para os seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Isto também tem a ver com o aumento que teve que haver relativamente aos PEPAIs, aos estágios PEPAL. E também aqui um ajuste relativamente à questão dos subsídios de férias e de Natal, também para reajustar aqui os montantes para se liquidarem. Basicamente serão estas duas alterações orçamentais. Okay. Está de acordo todos? Estão aprovadas. O ponto seguinte, portanto, é o contrato de arrendamento do nosso edifício na Rua dos Infantes. Portanto, temos andado a negociar, como sabem, com a RT. Portanto, eles saíram do edifício da Praça da República, ou estão a sair, e depois de darmos um jeito neste espaço, vai ser a sede da RT, portanto, na Rua dos Infantes, a partir de dia 1 de janeiro. Portanto, e o contrato passará também a vigorar, portanto, dia 1 de janeiro, numa renda de 700 euros mensal. Portanto, neste caso é pedida a aprovação da minuta do contrato de arrendamento. De acordo? Está aprovada. Depois, os 4 pontos seguintes têm a ver com candidaturas várias, portanto, são ações inseridas em candidaturas que não têm qualquer custo para acima ou para os municípios. O primeiro é a questão de serviços para a elaboração de diagnóstico regional de necessidades de qualificação intermédias na região do Baixo Alentejo, apoio ao processo de planeamento e concessão de rede de recursos profissionais. Portanto, é a abertura de procedimento por consulta prévia, portanto, e aprovação, obviamente, das peças de concurso. Há acordo? Se houver alguma questão, digam, está bem? O segundo tem a ver com a aquisição de serviços para a produção de conteúdos informáticos para alunos e famílias sobre a valorização da educação no sucesso pessoal e profissional. Também a abertura de procedimento por consulta prévia e aprovação das peças. Há acordo? O outro, aquisição de serviços para a atualização das cartas educativas e elaboração do plano estratégico educativo do Baixo Alentejo. Também a abertura de procedimento por consulta prévia e aprovação das peças. Há acordo? E por último, a aquisição de serviços para a produção de vídeos alusivos ao SI2E, Alentejo. Também a autorização de procedimento por consulta prévia e aprovação das peças. Há acordo também? Muito bem. Então, ponto 2.4, outros assuntos. Não sei se alguém quer colocar algum assunto novo.
O Alvazed anda dedo no ar, mas é só em torno da conversa que está ao telefone. O Presidente Alvestel tem o dedinho no ar e esse quer intervir. Portanto, faz favor, Presidente Nelson Brito. Eu não estou enganado, é mesmo para intervir. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos e à nossa Teresa, que também está aqui, né, aqui a tentar equilibrar o género. Bom dia, Presidente. Bom dia, Teresa. Obrigada. Eu queria só deixar uma nota que não queria deixar de partilhar convosco, que é o seguinte. Primeiro que tudo, só numa breve introdução, que é a própria questão dos dados epidemiológicos que continuam a ser-nos fornecidos, só para dar essa breve nota no seguinte. E eu falei com o nosso Fernando Romba, na altura, e está percebido que é a DGS que faz essa informação, e para verem aquilo que de alguma forma estava a decorrer, falo através daquilo que é a experiência mais direta que tenho, nomeadamente com a Alstrela, que ainda ontem os dados que vieram via mail, ainda fornecidos pela DGS, através da Simbal, nós constamos 0 casos, 39 casos ao todo, né, desde o início, e depois um óbito, e os dados são mais ou menos isto. Há 10 dias que temos um caso que deve ser recuperado hoje, entretanto há 3 dias que surgiu outro, por isso temos 2 casos ativos há 4 ou 5 dias, sabemos quem são as pessoas, já temos 48 casos no total do percurso, que é designado casos confirmados, ou o que é. Por isso, quer dizer, nada daquilo faz sentido, tirando o óbito, que é um óbito efetivamente, e daí aquilo que há muito tempo transmiti ao Fernando, mas quero transmitir a vocês, não, desde bem cedo que disse, os dados da DGS via Simbal só nos geram confusão, e no caso concreto da Austrália, nós temos os dados mais concretos que a própria DGS e os serviços da própria ULS. E isto partindo aqui para uma outra nota que queria dar, estava só a fazer esta introdução nesse sentido, para vos dar conta da minha preocupação enquanto autarca, e queria transmitir aqui, sugerir que a Simbal de alguma forma pudesse tomar posição sobre esta questão que vos irei colocar. Através de cerca de 3, 4 meses, através de vários episódios, muitos deles ligados aos direitos das próprias pessoas que irei falar, o Baixo Alentejo, ou o ULS do Baixo Alentejo, há 3, 4 meses que vem com algumas interrupções, estando privada dos seus únicos 2 médicos de saúde pública para todos os 13 concelhos. E eu acho que aquilo que tem sido, de alguma forma, as interrupções, fruto de um deles ter direito a período de maternidade, fruto de missões e não querer continuar, um outro dos médicos que estava na carreira de saúde pública na ULS. Fruto daquilo que foi o concurso interno, a mobilidade, que os 2 médicos que tínhamos fizeram e que veio a efetivar-se, salvo erro, em novembro, dezembro, neste período, sensivelmente no último mês. Bem, resultado aqui de vários episódios, o que é certo é que os baixo-alentejanos neste momento não têm qualquer médico especialista de saúde pública. A situação assume ainda maior gravidade, tendo em conta aquilo que é os momentos epidemiológicos ou de pandemia que vivemos. Se a saúde pública tinha perdido aqui algum espaço de manobra, ou tinha aqui um papel mais secundário, o que é certo é que com aquilo que são os tempos que vivemos hoje de pandemia, a saúde pública ganhou aqui, de alguma forma, um primeiro lugar no pódio em termos daquilo que é a preocupação à volta deste setor. Pois pasme-se que o Baixo Alentejo tem hoje uma situação, devido à boa organização e à disponibilidade de médicos internos que não são da especialidade, acaba por ter os serviços de saúde pública a decorrer com aquilo que é a disponibilidade de médicos internos pertencentes aos nossos centros de saúde, salvo erro, Almodóvar, Mértola, por exemplo, e agora não sei se Ferreira do Alentejo, bem, são oriundos
obviamente, dos nossos centros de saúde e acabam, em conjunto com a própria diretora, neste momento, porque, como se sabe, é da carreira médica também, da própria USBA, a garantir os serviços e a fazer com que nós, enquanto utentes baixo-alentejanos, não tenhamos, obviamente, sobressaltos naquilo que é o decorrer mínimo das funções da saúde pública no distrito ou no território da ULS Baixo Alentejo. Mas certo e sabido, e isto deixa-me uma preocupação acrescida, é que nós não temos neste momento qualquer quadro, qualquer disponibilidade de especialista de saúde pública. Acho que isto é, de alguma forma, um desprestígio no sentido de um direito básico que é, obviamente, a saúde, e por isso entendo que a própria Simbal deverá, sobre este tema, tomar posição junto do Ministério da Saúde e daquilo que é o próprio Ministério, para que possamos, de alguma forma, tentar que seja contrariado esta situação de os baixo-alentejanos não terem ao seu dispor qualquer médico de especialidade de saúde pública. Isto assume tal gravidade porque a maior parte do território, e mesmo o território do Alentejo, tem, sob a capa de um especialista, não alguém que o substitua, saúde pública em quase todos os concelhos. Nós estamos a bradar para ter médicos de saúde pública para a região. Não é para o concelho de Barrancos, nem de Cuba, nem de Alstrel, nem de Mértola, para a região, obviamente para todos nós, mas a partir da ULS. E por isso deixava essa nota a vocês, colegas, mas sobretudo ao Jorge Rosa, enquanto presidente da Simbal, no sentido de eu entender e propor-vos que devemos tomar uma posição pública na defesa daquilo que é os interesses dos nossos concidadãos, de todos os baixo-alentejanos que pertencem aos nossos concelhos, e por isso deixar essa nota de desagrado, mas ao mesmo tempo de sugestão para que o Ministério da Saúde, e aqui, ao contrário das contratações de outro tipo de especialidades médicas que recai sobre a ULS, neste caso sobre a ULS do Baixo Alentejo, a saúde pública tem estritamente, diretamente ligado à competência de contratação por parte do Ministério, por isso não estou aqui a tentar, de alguma forma, omitir nada em termos desta matéria, apenas estou a frisar o Ministério porque a ULS, no caso concreto da saúde pública, não tem, ao contrário de outras contratações que poderiam recair sobre a sua competência, não tem competência direta sobre o assegurar. Por isso, meus caros, queria-vos deixar essa nota e ao mesmo tempo esta sugestão de que a Simbal deveria colocar precisamente posição e requerer junto do Ministério da Saúde o mais rápido possível a resolução desta intolerável e inclassificável situação de toda uma região não ter um único responsável especialista de saúde pública, ainda que os serviços, repito, estejam a ser assegurados pela disponibilidade, pelo profissionalismo e pela organização da ULS e dos médicos que pertencem à ULS do Baixo Alentejo. Nosso obrigado. Obviamente que duas questões que são pertinentes. A primeira dela, nós, como sabem, nós não tínhamos informação da ULS Saúde Pública sobre os dados do Covid em relação à área da Simbal. Foi uma insistência nossa, durante bastante tempo, conseguir que, à semelhança do que acontece noutras regiões e noutras CIMs, eles apresentassem um relatório que podia ser divulgado depois por nós, para que todos nós e os vários municípios tomassem conhecimento. A partir de determinada altura, portanto, nós identificámos que os números que estavam naquele relatório não batiam certo com os nossos números nos vários municípios, e foram vários os autarcas que me ligaram a pedir que ao menos deixássemos de publicar nas redes sociais aquele relatório tal como o fazíamos, não é? Porque isto não é, obviamente, querer esconder a informação de ninguém, é não querer dar informação errada às pessoas, e ainda mais com a responsabilidade de ser acima a dar essa informação errada, não é? Portanto, eu próprio em Mértola, várias vezes identifiquei números diferentes, números esses que são confirmados pelo delegado de saúde local, diferentes dos que estavam no relatório da DGS, embora sejam os números do relatório aqueles que são os oficiais, ou seja, no caso de determinado município,
passar de nível de risco ou alterar o nível de risco, aqueles dados são os oficiais. Simplesmente eles não estão bem atualizados e por vezes até tinham uma dilação de tempo de 48 ou mais horas em relação àqueles que nós tínhamos dos conselhos. Achámos que deveríamos de deixar de os partilhar nas redes sociais para não causar essa desinformação em cada um dos conselhos. E aquilo que estamos a fazer agora é apenas a divulgá-lo pelos presidentes de Câmara, que depois farão a utilização que quiserem daqueles dados, não é? Mas já não estamos a partilhar nas redes sociais. Aliás, eu até pedi aqui, não sei se alguns o fazem ou não, mas que não partilhassem nas redes sociais o relatório tal como nós o enviamos da Simbal, porque senão isso vai dar ao mesmo. É tirar informação dos respectivos municípios, e se quiserem partilhar, tentarem partilhar apenas a informação do respectivo município e não do geral da SIM, porque aí vamos dar ao mesmo, não é? Realmente aqueles dados não estão corretos e estarmos a divulgar aquela informação também não era correto da nossa parte. A questão em relação aos médicos de saúde pública, eu próprio tive a oportunidade de falar com o Secretário de Estado, António Sousa, quando da visita aqui a Beja, e falámos sobre esta questão. Ele disse-me que, portanto, haveria ainda ali, há um pedido, salvo erro, foi um pedido de mobilidade que foi feito para médicos de saúde pública. Ele não tinha ainda isso bem resolvido quando eu falei com ele, portanto irei voltar obviamente a falar, porque a situação não se pode manter assim, não é? Especialmente um dos que está lá é o Dr. Matos, do Centro de Saúde de Mértola. Nós temos todos poucos médicos. Ele está a braços com uma situação em Mértola que não é fácil, portanto nós temos 3 surtos diferentes identificados e tem que estar muitos dos dias dele aqui em Beja em vez de estar em Mértola a tratar das questões lá. Eu tenho discutido isso com ele várias vezes. Eu sei que ele e os outros que estão a dar este apoio à saúde pública, portanto, estão a fazê-lo em detrimento do tempo que deviam estar a dar aos respectivos conselhos. A situação não pode manter-se assim e, portanto, é óbvio que nós vamos ter que voltar a falar com o Estado de Estado da Saúde para lhe pedir uma solução aqui para a OLS que seja rápida e que seja adequada, né? E adequado não é termos os vários delegados de saúde locais a tratar deste tema na região. O adequado é termos mesmo médicos de saúde pública que, ainda por cima, numa situação complicada de pandemia, portanto, devam estar a trabalhar no OLS e não em part-time ou não dispondo de tempo dos respectivos conselhos. E, portanto, concordo inteiramente com as duas questões que o Nelson colocou. Esta última irei, obviamente, tentar primeiro proceder junto do OLS e depois também do Estado de Estado, se não há uma solução rápida para resolver esta questão da falta dos médicos de saúde pública. Caros colegas, não há mais questão nenhuma. Muito obrigado a todos. Está concluído o Conselho de hoje. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado. E a todos. Bom Natal e boas festas e bom ano novo. Boas festas para todos. Bom Natal, boas festas. Obrigada. Boas festas. Obrigada a todos também. Já agora deixar aqui uma última informação. Tive a ver isso hoje de manhã com o Fernando Roma, portanto nós vamos ter obviamente uma pequena oferta aqui para os funcionários da Simbal, que depois também farei chegar a todos vocês e iremos ter também... Iremos ter também... Chegou atrasada a reunião, mas já está satisfeito agora. Sempre com questões pertinentes. Iremos ter também, obviamente, aquelas ofertas para os miúdos, para os filhos dos funcionários, até aos 12 anos, inclusive, né? E também haverá uma lembrança para os filhos até aos 12 anos. Não peça a mim. Vários presidentes de Câmara. Vocês já têm filhos assinados? Porque para a semana não tenho tempo. Eu quero um queijo de cepa. Quero um queijo de cepa. O resto não quer saber. O Sr. Presidente da Câmara de Serpa está a ouvir. Pode ser Guilherme, não exige muito. Já desligou. Está bem? Fica esta informação para todos. Ok. Obrigado. Deus, bom dia. Decidiram agora quando há prendas aos moços e à gente. Um bom implante é que tu queres. É outra coisa. Deus, bom dia. Adeus. Adeus. Bom dia. Bom dia. Boas festas a todos.